E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN falando tudo sobre a partida do Verdão de hoje à noite, galera. Palmeiras versus Universitário, jogo de ida das oitavas de final. Esse jogo vai acontecer fora de casa. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Saber como está o clima para o jogo do Palmeiras. No telão, a informação ao vivo exclusiva. Quer ver o Palmeiras? É conosco aqui na ESPN, no Disney Plus. O Vinícius Nicoletti está já no nosso telão para trazer as informações. Nicoletti, boa tarde para você, os destaques do Verdão. Fala, Felipe, um abraço para você, abraço para o Zé Elias, Zinho lá no Rio de Janeiro. Já estamos aqui no Estádio Monumental. O pessoal está fazendo a passagem de som, porque a gente tem que falar um pouquinho mais alto por aqui. O estádio que realmente é muito grandioso, capacidade para 80 mil pessoas. Foi aqui a final da Libertadores em 2019, quando o Flamengo foi campeão em cima do River. E também será a decisão dessa temporada. E pelo menos no ambiente, no clima, Felipe, Palmeiras não terá vida fácil, porque a expectativa aqui hoje é de 70 mil torcedores, um público perto de 70 mil torcedores. Todos os ingressos foram vendidos, isso porque o Universitário vive um momento especial. São 12 jogos de invencibilidade, é o atual campeão peruano, lidera a competição novamente depois de 5 rodadas e não disputa as oitavas de final da Libertadores desde 2010, quando foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo. Nos últimos 25 anos, essa é a segunda vez que o Universitário está disputando as oitavas de final da Libertadores. Se classificou num grupo difícil que tinha River Plate, deixou para trás duas equipes equatorianas, o Independiente Del Valle e o Barcelona. Por isso o torcedor realmente chega muito empolgado, a cidade toda mobilizada. O Palmeiras é tratado aqui como bicho-papão, mas vai precisar provar em campo. Tem um técnico também experiente, o Jorge Fossati, que já trabalhou no Brasil, no Internacional, aliás foi goleiro do Avaí, do Coritiba também, mas como técnico trabalhou no Internacional e foi até a fase semifinal da Libertadores de 2010. Depois chegou o Celso Roth e o Internacional acabou conquistando a América. Então é um técnico experiente de 72 anos, com uma torcida empolgada e com um time muito confiante. É isso que o Palmeiras vai enfrentar. A equipe alviverde tenta superar de vez, a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival. Venceu no Campeonato Brasileiro no final de semana, mas essa recuperação passa também pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que tem muita experiência em Libertadores, chega a 100%, é a única equipe que ganhou todos os jogos na fase de grupos e nos últimos 5 anos tem 2 títulos e chegou 2 vezes à semifinal. É um time muito experiente, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Para vocês terem uma ideia, Palmeiras só perdeu um jogo fora de casa na Libertadores, fora do Brasil, na verdade. Foi para o Bolívar na fase de grupos de 2023 com o time reserva. Então é um time acostumado a esse clima, mas vai enfrentar um clima hostil, uma torcida empolgada. O time fez um treinamento aqui no Peru e a gente vai passar agora o provável time do Palmeiras para esse confronto contra o Universitário, tentando deixar para trás de vez a Copa do Brasil. O Palmeiras deve entrar com o Everton no gol, na lateral direita, Giai, aí a zaga com Gustavo Gomes e uma dúvida, o Murilo ou o Mikael. Murilo já retornou, ficou no banco de reservas contra o Ceará, seria um retorno importante, não joga desde o Mundial de Clubes, mas o Mikael foi titular nos 2 últimos jogos. E na lateral esquerda, o Piquerez. E aí o meio-campo com o Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e o Maurício. No ataque, o Ramon Sousa, Vitor Roque e o Facundo Torres, com essa possibilidade de ter Flaco Lopes ao lado do Vitor Roque, porque o Flaco Lopes entrou no segundo tempo contra o Ceará e mostrou um bom desempenho. O Palmeiras deslanchou e conseguiu a virada. Para entregar para vocês, Felipe, eu vou mostrar aqui um pouquinho do clima do Estádio Monumental. Os torcedores estão por aqui, estão aprontando o estádio, enfeitando. Vamos ter mosaico, quase 70 mil torcedores, essa é a expectativa, público na casa de 70 mil torcedores. Mas tem um detalhe aqui também que eu queria passar, viu, Felipe? O gramado, eu dei uma olhada aqui, o gramado, você vê aí de longe, parece perfeito, mas não é um gramado perfeito. Vai ser também uma dificuldade a mais que o Palmeiras vai enfrentar aqui no Peru. Um gramado que certamente o técnico Abel Ferreira vai reclamar demais durante o jogo, porque a gente vê alguns buracos por aqui, o pessoal pintou, passou aquela tinta, mas é um problema que o Palmeiras vai enfrentar. Então esse é o clima por aqui.
público na casa de 70 mil pessoas, uma torcida empolgada, empurrando o time que não chega à fase oitavas de final da Libertadores há 15 anos. Felipe. Lete, super cobertura da ESPN, do Disney Plus, Universitário e Palmeiras. Zinho, eu tava olhando aqui a tabela, a classificação depois das informações do Nicolete. De fato, era um grupo chato esse grupo B, porque tinha o River e dois equatorianos. LDU e... Era o Del Valle e o Barcelona, que eliminou o Corinthians. Então, assim, os times equatorianos hoje vivem, hoje não, já há uns 5, 6, 7 anos, o que nos anos 90 a gente falava o tempo inteiro dos colombianos, que se estabeleceram, tanto que a própria seleção equatoriana é bem forte nos últimos anos. E o Universitário passou. É engraçado, porque a nossa percepção é de um adversário peso morto e, de fato, acho que é mais fraco do que outros adversários que brasileiros têm. Mas o Palmeiras não pode pensar. Se tem muito torcedor no oba-oba, ou mesmo a concorrência, os secadores, sabendo, o Palmeiras já passou, dá um rabo desgraçado em sorteio, o Palmeiras tem sorte. É melhor ficar... É como diz o nosso amigozinho, é melhor jogar, Zinho. É melhor jogar. E aí? Não, com certeza. Um abraço novamente aí para essa dupla maravilhosa, Zé Elias e Felipe Mota. Olha, pensando assim, Felipe, eu concordo. Classificou num grupo ali muito equilibrado. Eu mesmo, no início da competição, se você falasse, esse grupo, quem vai classificar? Eu colocaria o River Plate e um dos dois equatorianos, mais para o Independente Del Valle. Agora, eu vou te falar uma outra situação, que vai totalmente ao contrário para a gente achar que o Palmeiras é o favorito. É o pior classificado. Se o Palmeiras é 100%, 6 jogos, 6 vitórias, a equipe do Universitário, de todos os classificados, os segundo colocados, ele classificou em segundo, classificam só 2 por grupo, ele é o de pior aproveitamento. Ganhou 2 jogos, empatou 2, perdeu 2. Só ganhou um jogo em casa, empatou 2 jogos aí nesse estádio. E aí ele ganhou mais um jogo fora de casa. Foi um grupo que o nível foi para baixo, porque eu não entendi, o Barcelona e o Independente Del Valle foram muito mal. Inclusive ele termina com a mesma pontuação ali em segundo lugar, e aí ele consegue pelos critérios da classificação. Então eu pensando que pelo aproveitamento, pelos números, saldo 0, fez 4 gols e tomou 4 gols. Então, o desempenho na fase de grupos classificou, maravilhoso, mas foi num grupo de nível para baixo. Tirando o River que classifica, os outros tiveram um rendimento muito ruim. Então, o aproveitamento foi bem fraco. Se a gente for pensar na pontuação de terceiros colocados de outros grupos, tem melhor pontuação que o Universitário. Agora é outro momento, classificou, passou depois de tantos anos, consegue uma classificação para as oitavas. Por isso o estádio lotado. Lindo, né? O estádio. O gramado pode não estar bom, mas o estádio é bem legal, né? E vai ser o da final da Libertadores, e eu espero que seja com equipes brasileiras. E aí essa empolgação da torcida, 70 mil pessoas, não é? Eu estava ontem no Maracanã e vi mais de 68 mil pessoas. É lindo, é maravilhoso, é espetacular. Essa pressão e essa empolgação, essa motivação pela classificação, chegar nas oitavas e também jogar contra o Palmeiras, que é colocado e acho que pelo que fez na Libertadores, né, 100% de aproveitamento, como um dos favoritos ao título, também empolga o time do Universitário. O Fossati deve estar falando muito isso, e o jogo se torna, como você falou, é melhor jogar e jogar bem. Ter um comportamento muito bom, e o Palmeiras é muito forte nesse sentido no mata-mata. Felipe? Zé? Não, eu concordo com o Zinho nesse sentido, né? Agora, precisa ver qual o Palmeiras vai jogar, né? O Nicolete nos trouxe a informação, se deve jogar com 2 centroavantes, com o Vitor Roque e com o Flaco. Eu, particularmente, não acredito que o Abel faça isso fora de casa. Eu acho que o Abel é bem conservador, deve entrar mesmo com o time que está jogando, e aí durante a partida provavelmente deve mexer um pouco na equipe. O grande problema que nós estamos falando, Nicolete trouxe, a questão da Libertadores, esquecer a Copa do Brasil. Eu acho que não é nem a questão de esquecer a Copa do Brasil, é tentar encontrar uma forma de jogar para que o Palmeiras não passe um pouco mais de segurança nesse sentido de jogar futebol.
O Palmeiras nos últimos jogos tem jogado na base do erro do adversário. Talvez hoje, com essa equipe, porque o Universitário deve pressionar, está jogando em casa, né? Sabe que precisa fazer um bom resultado porque conhece o Palmeiras, sabe a história do Palmeiras recente, sabe a capacidade que o Palmeiras tem de jogando em casa. O campo do Palmeiras é um campo particular, vamos dizer assim, tem as suas nuances, vamos dizer assim, por ser sintético. O Palmeiras consegue tirar proveito disso em algumas ocasiões. Mas o Palmeiras eu acho que o Abel, nesse caso, tem que encontrar algumas soluções para tentar fazer com que esse Palmeiras jogue mais. E não fique tão dependente do erro do adversário. Porque tem bons jogadores. O Aníbal com o Lucas Evangelista são bons jogadores. Só que falta um jogador no meio campo para poder, eu acho que, distribuir um pouco melhor esse jogo. O Aníbal é muito bom de roubar a bola e marcar, mas ele é um pouco lento nesse sentido. O Lucas Evangelista ainda não tem a mesma característica do Richard Rios. De força, eu acho que ele também joga, ele é bom jogador, distribui bem o jogo, mas ele não tem essa força de carregar o jogador adversário, como o Richard Rios roubava essa bola e levava a bola lá dentro da área, chegava para finalizar. O Palmeiras ainda está sentindo o Abel. Todos nós falávamos sobre o Estevão, que sem dúvida alguma o Estevão não joga, é uma perda que o Palmeiras vai ser difícil de encontrar ali com a forma peculiar que tinha o Estevão de pegar a bola 1 contra 1 e muitas vezes solucionava o jogo para o Palmeiras. Mas hoje também o Richard Rios está fazendo muita falta para esse Palmeiras. Então acho que o Abel está nesse trabalho, né? Está tentando encontrar soluções para justamente poder voltar a ter a possibilidade de criar jogadas também com qualidade. Contra o Red Bull, se eu não me engano, né? No Allianz Parque fez um belíssimo primeiro gol logo de cara, um gol bonito, toca aqui, se movimenta, passa, faz o cruzamento. Depois que o Red Bull acertou a marcação, já não conseguiu mais jogar. Mas eu acho que o Palmeiras, no meu modo de ver, nesse confronto, eu acho que é favorito para passar. Iria para jogarem os dois juntos? Um meia, né? Um meia. O Maurício, né? Maurício. Ou um dos jogadores, ou o Sousa ou o Facundo. Posso ser estraga prazeres? Acho que o jogador de lado eu não acho que ele vai entrar com Vitor Roque e Flaco Lopes. Por quê? Eu acho que ele vai entrar com o trio e talvez seja uma opção para o segundo tempo, até Qual por trio? conta... Facundo, Sousa e Vitor Roque. E Maurício sendo o meia. Para justamente o que a gente falou sobre o Flamengo, o Cruzeiro, times que têm elenco assim como o Palmeiras e caem de produção no segundo tempo, talvez ser uma válvula de escape, até porque o jogo é fora de casa. Eu acho que ele vai com o que já tem sido testado e treinado com Sousa, Vitor Roque e Facundo no outro lado. Pode ser, claro. Mas você não concorda com o que o Brelli estava dizendo? Concordo super. Eu talvez fosse com que isso, o Palmeiras precisa de novas ideias, mais repertório ofensivo. De repente isso pode ser uma solução ou não? Também... Se eu fosse o técnico, ainda bem que o técnico é o Abel e não eu, mas se eu fosse o treinador, talvez eu testasse. Você não acredita que o Abel vai fazer isso? Mas eu não acredito que o Abel vai fazer isso. Jogando fora de casa, com a pressão do universitário. Se ele fizer, o João, eu acho que é muito olhando para o adversário, que joga com 3 zagueiros. Então, para você ter só um homem lá na frente contra 3 zagueiros, você perde presença de área, você perde profundidade no seu jogo. Então, talvez a ideia saia daí. Colocar 2 jogadores mais espetados, né? Mais espetados para poder ter presença na área ali, quando a bola chegar, conseguir lidar melhor com a marcação, que vai ser uma marcação intensa. O Universitário não é um time de controle de jogo a partir de posse de bola, não é um time que vai ficar ciscando no campo de ataque, pelo contrário, é um time muito vertical, bola comprida, para os 2 atacantes, jogar com 2 atacantes, né? São 3 zagueiros, 2 atacantes, sendo que um dos alas, o Polo, é atacante, mas ele joga como ala, ou seja, ele tem muita direita, saída. Né? Tem muita saída para o ataque. Então, é um time que não vai dar exatamente o contra-ataque para o Palmeiras. Ele gosta de jogar, ele sim, nessa transição. E é assim, vou falar bico para frente, que talvez possa parecer meio pejorativo, mas lançamento, o centroavante briga e o jogador que vem na segunda linha que decide. É muito isso. Geralmente o Flores, né? O Flores, quando joga mais à frente, junto ao Valeira, que é, teoricamente, o centroavante titular. Ofensiva do mas pode jogar o Turim, pode jogar o Rivera. Né? São 2 homens mais à frente. O Flores é mais técnico. Mas você tem a chegada dos meias. Um deles, o Concha, que é, para mim, o melhor jogador tecnicamente da equipe, chega e pode finalizar. E é claro, os laterais às vezes avançam, especialmente pela direita. Mas assim, não é um time que vai ter controle de troca passe, de aproximação, de tabela, de triangulação. Não, eles vão deixar mais isso para o Palmeiras, que também é um time vertical, né? O Palmeiras é um time muito de aceleração. Então, eu estou pensando nisso. Acho que é em função de ter 3 zagueiros do outro lado, a possibilidade deles
espetar lá Agora, o Vitor Roque junto com o Flaco. A dor de cabeça é saber... Porque, pra mim, tirar o Maurício seria um equívoco. Entendeu? É um cara que vem bem. Talvez o destaque do Palmeiras na temporada seja o Maurício. Já esteve melhor, né? Já esteve um pouco melhor, mas assim... Não, o time inteiro tá oscilando. O time inteiro oscila e assim, o Facundo também tem seus brilharecos e tal, mas eu talvez, se for pra optar por Vitor Roque e Flaco, tem que ter um cara pensando o jogo pra chegar nesses dois caras espetados. E daí, esse cara seria o Maurício. Então talvez eu botaria o Facundo Torres no banco. Né? É. Essa é a questão, é entender como o Palmeiras imagina o jogo. Não trabalha nisso, né? Não é o modus operandi ali do Palmeiras ficar pensando muito o jogo, não é. Vai. É bem agudo, né? Vai. Vamos ver o provável Palmeiras, Vamos, então, já que a gente está debatendo aqui as opções ou uma provável formação do Palmeiras para enfrentar o Universitário. Olha aí, o professor Abel Ferreira pode colocar em campo o Everton, Giai, Gustavo Gomes e Murilo voltando a dupla, grande dupla do Palmeiras, Micael como opção, caso o Murilo ainda não volte, e o Piquerez. Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, precisa retomar ali o moral com o torcedor do Palmeiras, que aquela expulsão marcou, hein, contra o Corinthians, Mas hein? contra o Ceará jogou bem. Sim. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício. Olha aí nessa provável escalação não está a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Estão Maurício, Facundo Torres, Sousa e Vitor Roque, Eugênio Leal. E temos um destaque do Universitário. O Edson Flores, em 6 jogos na Libertadores, tem 1 gol e 1 assistência. 7 chances criadas e 5 finalizações certas. Olho nele no Edson Flores, no Edson Flowers. Jogador de seleção, né? Jogador de muita qualidade técnica. Bom jogador, vamos ver se está confirmado no time, porque muda muito, né? A escalação de um jogo para o outro muda muito, mas é um jogador para você olhar assim, no time do Universitário, mas assim, referência no ataque é o Valeira. Os 2 jogadores de seleção, né? Tanto o Flores quanto o Valeira. De seleção? Peruana, os 2? Peruana, sim. Mas eu acho que assim, é um time que a gente olha para o futebol peruano e a gente olha, fácil. Ainda mais para o Palmeiras, que tem passado com muita tranquilidade por times estrangeiros na Libertadores nos últimos anos. Aí ele olha, tira de letra. E não é assim? Não, assim, teoricamente só que a história nem sempre se repete, Abel. Sim. A história tem que ser reescrita a cada duelo. Esse time bom, então, assim, que você espera que vai dar mais trabalho? A gente viu da forma como o Independente Del Valle passou pelo Vasco na Sul-Americana, né? Passando, né? Ele classificou e tirou o Independente Del Valle da Libertadores. E o Barcelona, que eliminou o Corinthians. Então, já para e dá uma olhada. Peraí. Esse time... Eugênio, que loucura. Pode ser uma loucura, pode ser um sonho, mas a vida é movida por sonhos, não é? Essa semana, a Conmebol... Sim. Não é? Opa! A Conmebol gostei. Confirmou que a final da Libertadores será nesse estádio onde o Palmeiras vai jogar hoje, que é o estádio do Universitário, Monumental de Lima, onde o Flamengo foi campeão em 2019. Contra o River Plate com os gols do Gabigol no final. Naquela ocasião, o Universitário nem disputava a Libertadores. Agora ele disputa. Você acha que o torcedor não está sonhando? Tá. E o do Palmeiras também não está sonhando? Estou colocando o torcedor universitário olhando que, poxa, a final vai ser na nossa casa, seria tão bom se eu pudesse. É um sonho que parece distante, mas é um sonho que move o time. Um time que é bicampeão local, ganhou já o primeiro semestre desse ano, está tentando o tri e é um dos líderes do Clausura. Ele perde no saldo de gols ali para o Sporting Cristal, mas está invicto. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, a motivação no talo. Com um estádio que cabe em 80 mil pessoas, já com 60 mil ingressos vendidos, podendo ter mais. É uma pedreira, Abel. Dito isso, palpite de Eugênio Leal para... Ele adora. Para Universitário Palmeiras. Fala, Eugênio. 1-1. Mas... Palmeiras... Não é um resultado ruim para o Palmeiras. Palmeiras tem sempre vencido jogos de Libertadores fora, 1-1 já é... É porque a gente... o palpite também é para alertar, assim... A gente acha que o Palmeiras sempre vai passar com facilidade por esses times. Só que, repito, tem que reescrever a história a cada duelo. E vejo o Palmeiras no momento de muita indecisão, muita indefinição, para um time que está com a motivação, com a autoconfiança lá no alto. Professor técnico do Universitário Fossati. Ex-goleiro do Peñarol, ele.
E esse Ora, técnico Fossati. também, não? Do Penharol? Também, foi campeão uruguai várias vezes pelo Penharol. Eu confesso que eu tinha esquecido. Falei, pô, mas esse cara já dirigiu um time brasileiro. Aí eu fui olhar, o Internacional, né? Ele começou a Mas lá em campanha do 2010. título. O Inter foi campeão da Libertadores em 2010. E na reta final foi o Celso Roth. Mas quem começou aquela campanha foi o Fossati. Aí teve uma parada para a Copa do Mundo, né? 2010. Durante a parada da Copa do Mundo, eles demitiram o Fossati e contrataram o Celso Roth já para a reta final da competição. Acho que só a semifinal e final que foi o Celso Roth. Antes tinha sido o Fossati. Agora, Abel... Técnico experiente. Completa aí que eu preciso chamar E acabou de intervalo. sair da seleção peruana, né? Ele tinha sido campeão em 2023 pelo Universitário. E aí, com o sucesso, foi chamado para a seleção peruana, ficou um período lá, substituído pelo Fabian Bustos, que também foi campeão em 24. Aí agora ele saiu da seleção, Fabian Bustos saiu, ele voltou para o Universitário. Ou seja, é uma sequência de trabalho dele. Não, rapidinho, só pra gente arrematar, o Eugênio trouxe que a torcida pode sonhar, a imprensa do Peru também tá sonhando, viu? A gente, antes de entrar no ar, eu tava falando com o Eugênio, o La República do Peru falou que os cremas, o Universitário, devem aproveitar a crise dos brasileiros para chegar com tranquilidade à partida de volta. Ou seja, para eles o Palmeiras ainda está em crise, hein? É a eliminação na Copa do Brasil. Exatamente. Eles estão de olho no Verdão. Estão de olho. E o Verdão está de olho também no Manifestações de Universitário. torcida, etc. Daqui a pouco vamos falar do Galo Forte Vingador, com informações ao vivo lá de BH e também com uma convidada especial. O Galo que joga pela Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Já! Informações do Atlético Mineiro. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!